Olá e bem-vindo. Hoje vamos explorar uma cena que é curta, mas de uma intensidade enorme. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 a 30. É uma passagem fundamental. Totalmente. Tenta imaginar o cenário. Jerusalém, auge do inverno, Jesus está caminhando numa área pública do templo, o Pórtico de Salomão, e de repente ele é cercado por um grupo. A tensão é quase palpável no texto. Exato. E aí eles lançam a pergunta que, estava no ar há muito tempo. Até quando você vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga abertamente. É, uma pergunta direta, mas cheia de segundas intenções. Pois é. E hoje a gente vai analisar não só a resposta de Jesus, mas todo o jogo de xadrez teológico e político que estava acontecendo ali. Exatamente. Porque essa pergunta não é um pedido sincero de informação, né? É uma intimação. Quase uma armadilha. Uma armadilha, boa palavra. E a resposta de Jesus, por sua vez, é uma obra-prima. Ele não dá o sim ou não que eles queriam. Em vez disso, ele os confronta com as evidências, redefine o que significa pertencer a ele com a metáfora das ovelhas. Certo. E finalmente faz uma das declarações mais explosivas de todo o seu ministério. Eu e o Pai somos um. Uau! Nossa análise vai mergulhar fundo em cada camada dessa conversa, para a gente entender o que estava realmente em jogo naquele dia frio em Jerusalém. Ótimo. Então vamos começar pelo contexto, porque ele é fundamental aqui. O texto diz que era a festa da dedicação e que era inverno. Isso parece ser mais do que só uma marcação no calendário, né? Ah, com certeza. Qual era a atmosfera em Jerusalém durante essa festa? Era elétrica, sem dúvida. Elétrica. Sim. A festa da dedicação, que hoje a gente conhece como Hanukkah, não era uma das festas originais da lei de Moisés, mas era imensamente popular e carregada de um significado nacionalista. Nacionalista, entendi. Ela celebrava a purificação do templo uns 2 séculos antes, em 164 a.C., depois que ele foi profanado por um rei sírio, Antíoco Epifânio. Nossa. Ele tinha chegado ao ponto de sacrificar um porco no altar e construir uma estátua de Zeus no templo. Então, a revolta dos Macabeus foi uma vitória militar e religiosa heróica para os judeus. Então o ambiente já está carregado. Eles estão celebrando uma vitória militar e religiosa contra um poder estrangeiro que desrespeitou o lugar mais sagrado deles. Exato. E é nesse exato cenário, um memorial da libertação de Israel, que eles encurralam Jesus para perguntar se ele é o Messias, o libertador prometido. Exatamente. A festa evocava memórias de libertação, de heroísmo e a expectativa de um novo líder que faria tudo de novo, mas dessa vez contra Roma. Faz todo sentido. Por isso também era chamada de Festa das Luzes. Era uma celebração de esperança no meio da escuridão da ocupação romana. O fato de ser inverno adiciona um detalhe visual importante. Um dia frio, talvez cinzento. O que explica por que a multidão estava reunida num lugar coberto, né? Exatamente. E o local, o Pórtico de Salomão. Isso me chamou a atenção também. Não foi uma escolha aleatória, imagino. Por que ali? Era um lugar de debates, tipo um palanque informal? Exatamente essa a ideia. O Pórtico de Salomão era uma longa colunata coberta no lado leste do pátio do templo. Por ser protegido do vento e do frio, era um ponto de encontro natural. Para os rabinos ensinarem. Isso, para rabinos ensinarem e para as pessoas debaterem. A gente vê em outras partes do Novo Testamento, como no livro de Atos, que os apóstolos também usavam aquele espaço para pregar. Então, ao confrontar Jesus ali, eles garantiam uma audiência. Com certeza, não era uma conversa privada, era um espetáculo público. Esse cenário de libertação, de pureza religiosa, é o palco perfeito para o confronto, porque a pergunta que eles fazem, no fundo, é sobre isso. Que tipo de libertador ele é? Exato. A pergunta no versículo 24, se tu és o Cristo, dize-o francamente. Soa quase como um pedido justo. Mas pelo que a gente está vendo, a intenção era outra. Completamente outra. Era uma armadilha jurídica muito bem pensada. Se Jesus respondesse sim, eu sou o Cristo, eles teriam exatamente o que precisavam. Para acusá-lo. Sim. Para as autoridades religiosas, os saduceus e fariseus, seria prova de blasfêmia. Para as autoridades romanas, seria prova de sedição. A palavra Cristo, Messias, para eles, significava um rei revolucionário
que ia desafiar o poder de César. Então é menos uma busca por verdade e mais uma tentativa de encurralar ele. Se ele diz sim, é um rebelde contra Roma e um blasfemo pro Sinédrio. Se diz não, Ele decepciona a multidão que o seguia e perde toda a credibilidade. Eu já disse a vocês, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Ele se recusa a entrar na armadilha verbal. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Ele aponta para algo muito mais concreto que palavras. ele muda completamente os termos do debate. Ele diz, vocês querem palavras, eu já lhes dei provas, olhem para os fatos. As obras. Isso, as obras. Seus milagres, seus ensinamentos. Ele curou cegos, paralíticos, ressuscitou mortos. Tudo isso, no entendimento judaico, eram sinais messiânicos. Então ele está dizendo que o problema não é a falta de evidência. Não, ele está dizendo que é uma recusa deliberada em aceitar a evidência. A identidade dele não seria provada por um título, mas por suas ações divinas. E aí ele faz essa conexão direta com o sermão que ele tinha acabado de pregar sobre o bom pastor. Dizer, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas, é uma afirmação muito dura. Muito dura. Ele está dizendo que a incredulidade deles é um sintoma de algo mais profundo. É uma virada de chave no diagnóstico. Ele diz que a raiz do problema não é intelectual, mas relacional. Relacional. Sim, eles não conseguem reconhecê-lo como Messias porque não têm uma relação com ele. Não pertencem ao rebanho. Isso deve ter enfurecido eles, porque eles se viam como o rebanho de Israel por direito de nascença. E Jesus está estabelecendo uma nova definição de quem pertence a Deus. Exatamente, não por linhagem, mas por uma conexão pessoal com ele, o pastor. E isso nos leva diretamente às características de quem são as ovelhas dele, né? Nos versículos 27 e 28, ele descreve essa relação de forma muito íntima. É lindo de ver. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Há uma sensação de segurança e pertencimento muito poderosa aqui. É uma das promessas mais fortes de toda a Bíblia. E note a sequência. Ouvem, são conhecidas, seguem. Não é uma fé passiva, é um relacionamento ativo, recíproco. Entendi. E por causa dessa relação, ele, o pastor, assume a responsabilidade total pela segurança delas. A promessa jamais perecerão é absoluta. E a imagem? Ninguém as arrebatará da minha mão. É incrivelmente poderosa. A palavra grega para arrebatar é arpazo, que significa arrancar com violência, como um lobo ataca uma ovelha. Jesus está dizendo que nenhuma força no universo pode arrancá-las de sua proteção. É uma proteção contra qualquer perigo, seja espiritual ou físico. Mas ele não para por aí, né? Ele eleva a garantia a um nível ainda mais alto. Sim, e é isso que torna a promessa inabalável. No versículo 29 ele acrescenta, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ah, isso é o que chamamos de dupla segurança. Exatamente. A ovelha não está segura apenas na mão do filho, está também, e ao mesmo tempo, na mão do Pai. Se a mão do filho já é onipotente, imagina a do Pai, que é maior do que todos. Torna a segurança duplamente selada. A mensagem é clara. A salvação de uma pessoa não depende da força com que ela se agarra ao pastor, mas da força com que o pastor a segura. Nossa, essa imagem é de um consolo imenso. A segurança não está na ovelha, que é frágil, mas na união de poder entre o pai e o filho. Que são invencíveis. E essa ideia de união de poder leva diretamente ao clímax da conversa. É a conclusão lógica de tudo que ele acabou de dizer. Se as ovelhas estão seguras na sua mão e também na mão do Pai, e ninguém pode tirá-las de nenhuma das duas... Isso implica que o poder das duas mãos é o mesmo poder. Exato. E é por isso que ele conclui no versículo 30 com a frase que incendeia o ambiente. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E a reação deles é imediata.
pegam pedras para apedrejá-lo. Não resta dúvida de que eles entenderam essa frase não como uma unidade de propósito, mas como... Uma declaração de divindade. Sem dúvida. A acusação é de blasfêmia. Claramente. E aqui tem um detalhe no texto grego original que faz tudo explodir. A palavra que Jesus usa para é en, que é um termo neutro. Neutro? Como assim? Ele não disse eu e o Pai somos uma pessoa, que seria a palavra masculina eis. Ele disse que são uma coisa, o que aponta para uma unidade de essência, de natureza, de substância. Uau! Para qualquer judeu monoteísta que estava ali, essa era a afirmação mais direta e chocante de divindade que poderiam ouvir. Não é à toa que a conversa termina e a violência começa. Ele estava afirmando ser igual a Deus. Incrível. Então, de uma pergunta capciosa sobre identidade política, Jesus os levou a uma revelação sobre sua natureza divina. Diante de uma passagem tão densa, vamos explorar um pouco o que isso significa para nós hoje. Vamos lá. Essa promessa de segurança, por exemplo, é algo que gera muito debate. Como a gente pode entender isso? Olha, essa é uma das aplicações mais profundas. A promessa da segurança eterna oferece uma base de confiança e paz que transforma a vida cristã. Em que sentido? Em vez de uma jornada baseada no medo de perder a salvação ou na ansiedade de ter que merecê-la a cada dia, ela se torna uma jornada de gratidão, de serviço, motivada pelo amor de um pastor que se comprometeu a levar suas ovelhas até o fim. E isso muda a perspectiva. Totalmente. Essa segurança não produz complacência, como alguns temem. Pelo contrário, ela produz coragem. Se estamos seguros nas mãos do Pai e do Filho, podemos enfrentar as dificuldades e os desafios com uma força completamente diferente. Faz sentido. Não é uma licença para viver de qualquer jeito, mas a liberdade para viver sem medo. E o que a passagem nos diz sobre a natureza da fé? Você mencionou que não é apenas intelectual. Exatamente. Jesus define a fé como um relacionamento dinâmico. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O que nos desafia a pensar na nossa própria fé. É, isso. Ela se resume a concordar com uma lista de doutrinas ou se manifesta numa escutativa e num segmento diário. Ouvir a voz de Deus implica em passar tempo em sua palavra, em oração, em estar sensível à sua direção. E segui-lo implica em obediência, em ajustar nossos caminhos aos dele. A passagem nos convida a sair de uma fé teórica para uma fé relacional e prática. E, claro, a centralidade da identidade de Cristo. Toda a conversa gira em torno de quem ele é. Parece que para João entender corretamente a divindade de Jesus não é um detalhe secundário. Não, é o fundamento de tudo. Se Jesus não é Deus, como ele afirma ser em Eu e o Pai somos um, então suas promessas são vazias. Ele não poderia dar a vida eterna. Sua proteção não seria absoluta. Seu sacrifício na cruz não teria valor infinito para perdoar pecados. A divindade de Cristo é o pilar que sustenta todo o edifício da fé cristã. A passagem nos força a confrontar a mesma pergunta que os judeus fizeram. E isso mais com uma sinceridade que eles não tinham. Quem é Jesus para mim? Um bom mestre? Um profeta? Ou o Deus encarnado, o bom pastor, que tem o poder de me segurar em suas mãos para sempre? Então, para a gente amarrar tudo que foi dito, a gente começa num ambiente tenso, durante a festa da dedicação, com uma pergunta que era uma armadilha. Isso. E Jesus se recusa a responder nos termos deles. Em vez disso, aponta para suas obras como verdadeiro testemunho de sua identidade. Aí ele traça uma linha clara. A capacidade de reconhecê-lo depende de se pertencer ou não ao seu rebanho. E para esse rebanho, para suas ovelhas, ele oferece uma promessa de segurança dupla e inabalável, garantida pelo poder dele e do Pai. E tudo isso culmina na declaração que revela a fonte desse poder. Eu e o Pai somos um. Selando a sua identidade divina. Uma passagem que começa com uma pergunta sobre identidade e termina com a mais profunda das respostas. Exato. E talvez a reflexão final que fica desta análise seja esta. Jesus descreve suas ovelhas não como seres passivos que são simplesmente protegidos, mas como participantes ativos no relacionamento. Elas ouvem e seguem. É verdade. Então a pergunta que a gente pode se fazer é: de que forma a certeza absoluta da segurança que o pastor nos oferece pode nos libertar para ouvir sua voz com mais clareza e segui-lo com mais coragem no nosso dia a dia?
Uma excelente questão para refletirmos.